Olá, meu amigo, minha amiga. Você vai assistir agora a apresentação do 14º episódio da série Holding Descomplicada, ou tudo o que eu queria saber sobre holding familiar e ninguém me disse antes. Ah, se eu soubesse! Antes, porém, lembre-se de se inscrever e ao final colocar o seu gostei ou não gostei. Isso ajuda muito na divulgação desse conteúdo tão escasso. Vamos ao vídeo. Ignorantes, procrastinadores e resolvedores. Quem, afinal, protege o legado da sua família? No artigo anterior, nós falamos do croquis estrutural como elo entre o diagnóstico e a decisão. Uma etapa essencial para enxergar com clareza qual o melhor modelo de estrutura patrimonial para cada família. Mas enxergar é apenas o começo. A próxima pergunta é: quem vai tomar a decisão? E é nesse momento que os perfis familiares se revelam. Cada um deles conduz a família por um caminho muito diferente. Se não, vejamos, os ignorantes. Ignorante não é quem tem pouca instrução. Ignorante aqui é quem não sabe que há um risco ou finge que não sabe. São aquelas pessoas que evitam conversar sobre sucessão, que desconversam quando o assunto é inventário, que acham um exagero fazer planejamento, ou que dizem: deixa isso para quando eu não estiver mais aqui, ou meus filhos vão saber se virar, ou então, isso nunca foi problema na nossa família. Esse tipo de pensamento não nasce da maldade, muitas vezes nasce do medo, da confusão ou de traumas passados. Mas, infelizmente, o preço da ignorância costuma ser pago pelos filhos, em brigas, em prejuízos, em dores que poderiam ter sido evitadas. E os procrastinadores? Os procrastinadores sabem que o risco existe, reconhecem que algo precisa ser feito, mas adiam. Eles dizem: a gente precisa resolver isso, mas não agora. Assim que passar essa fase, eu vou atrás. Ou então eles dizem: vamos marcar uma reunião com calma, depois do fim do ano. Os procrastinadores agem, conscientemente ou não, considerando que sempre haverá um momento melhor no futuro para resolver o que deveria ser enfrentado hoje. Apoiam-se no ditado antes tarde do que nunca, como se o simples reconhecimento do problema fosse suficiente, mesmo que nunca se chegue a enfrentá-lo. Eles se esquecem que, embora tenhamos a bênção de não sabermos o dia da partida, o fim da jornada nos alcança a todos. O problema é que o tempo não para. E o patrimônio que levou uma vida inteira para ser construído pode se perder num processo de sucessão confuso, demorado ou conflituoso. Simplesmente porque quem poderia ter feito algo esperou demais. Diante de procrastinadores, como não lembrar da máxima? Seria interessante que os interessados se interessassem, não é mesmo? E os resolvedores, Piraju? Os resolvedores são aqueles que decidem agir. Pode ser o patriarca, pode ser a matriarca, pode ser um dos filhos, ou até um genro, uma nora, um neto. O resolvedor não espera o cenário perfeito, ele não ignora os conflitos, não delega aos outros aquilo que está ao seu alcance resolver. Os resolvedores buscam informações, estudam possibilidades, ouvem especialistas e puxam a responsabilidade para si. Os resolvedores entendem que o problema não vai se resolver sozinho. Eles entendem que planejar não é egoísmo, é cuidado.
e que a hora certa quase nunca chega. Por isso, eles criam a hora, mesmo que a decisão chegue mais tarde do que gostariam. Os resolvedores sabem, antes tarde do que mais tarde. E é por isso que na PBCA nós valorizamos tanto os que assumem este papel, porque nós sabemos que se há legado a proteger, é o resolvedor quem dá o primeiro passo. Quando o nosso cliente pertence ao grupo dos resolvedores, ele facilita o nosso trabalho. Sempre que solicitamos um documento, uma assinatura, uma providência, o cliente resolvedor atende prontamente. E assim conseguimos concluir nossos esforços em menos tempo, com a mesma eficiência. Para reconhecer esse perfil desde o início, a PBCA oferece um incentivo financeiro exclusivo. Contratou no dia? É um resolvedor. Ah, deixou para amanhã? Quem sabe? E cada perfil tem um impacto direto na trajetória patrimonial da família. Os ignorantes podem deixar a família à mercê do caos. Os procrastinadores podem chegar tarde demais. Os resolvedores transformam a história da família com decisão, estratégia e coragem. Concluindo, meus amigos e minhas amigas, talvez você se reconheça em algum desses perfis, talvez você perceba que pessoas queridas na sua família precisem apenas de apoio ou de um empurrão gentil. O fato é que se você chegou até aqui é porque você já se importa. E se você decidiu ser o resolvedor, nós estaremos prontos para caminhar com você. E na próxima semana você vai conhecer as funções essenciais a qualquer sistema de holding familiar e vai entender o que não pode faltar para a organização do patrimônio da sua família. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, afinal, isto não se aprende na escola.